Gente, vocês não imaginam a alegria que eu tô, a felicidade, o prazer de prestar essa singela homenagem e principalmente ouvir de novo a participação que eu tive junto com o Jota, trabalhando aqui no Esporte da Bandeirantes, nosso querido Jota Júnior, que é o narrador que você ouviu aí em diversas situações. E é um prazer, Jotinha, você não tem ideia de voltar a falar com você depois de tanto tempo nesse microfone aqui, que a gente dividiu por um bom tempo. Você sempre tão generoso, cara, comigo, começando como repórter aqui na Bandeirantes, com a sua capacidade, com a sua generosidade, com a sua espiritualidade e com o brilhantismo profissional que você sempre teve. Pô, é muito bom, Jota, você não tem ideia. Chega até a me emocionar, cara, de voltar a falar com você, cara. Fernandinho, boa tarde a todos. E você não tem ideia do quanto eu te admiro. E faz muito tempo, né? Muito tempo. Você é um tremendo profissional, um coração gigante. Foi um grande companheiro nas transmissões. E a gente mantendo esse relacionamento, essa amizade durante todos esses anos, né, Fernandinho? Então, essa homenagem, quero agradecer a você e a toda a sua equipe de produção, porque realmente fazia tempo que eu não me arrepiava, cara. Eu acabei me arrepiando aqui agora. Jota, eu vou falar real pra você, cara. Eu tô chorando no estúdio. Ô, Fernandinho, querido, puxa vida. E quando eu recebi, então, da sua produção, a informação de que você me queria no mundo dos esportes, no programa deste sábado, eu passei a ficar preocupado pela responsabilidade de participar de um programa que você comanda, que eu sou ouvinte e que, de repente, sou convidado para participar e sob o comando de uma pessoa que eu admiro muito, que é você, Fernandinho. Então, a mesma emoção que você está sentindo, eu também estou, com certeza, porque nosso relacionamento vem de longe, o respeito mútuo, né, recíproco. Já passamos por tantas, né, Fernandinho, nessa vida do esporte, do rádio, da televisão, da bola. E tudo isso é maravilhoso, é maravilhoso. Você sabe que ainda hoje eu estava participando de um programa da nossa Alessandra do Vale, né? Oh, grande Alê. Grande Alê. E ela me fez uma pergunta sobre a emoção, de repente, de quando a gente decide parar, né? Ou não dá mais para seguir, parar. Quando você quer parar, qual é a emoção, o que acontece, passa aquele filme e tal, né? Como normalmente a gente pergunta. E é interessante porque agora, ouvindo essa montagem, essa matéria que vocês fizeram aí com a produção, tudo, né? É interessante por quê? Porque no dia a dia, faz 2 anos e meio que eu parei de narrar, né? 2 anos e meio. E às vezes eu estou aqui em casa e tal, fazendo alguma coisa, não fazendo nada, curtindo aqui a aposentadoria, e dá a impressão, eu não sei se alguém já passou por isso, mas dá a impressão de que eu não vivi absolutamente nada nesses 54 anos aí com o microfone na mão. É interessante, né? Claro que eu me lembro de eventos, de acontecimentos que marcaram e tal, mas a impressão que dá é que eu não fiz nada, que não aconteceu nada, que tudo passou como se fosse em 2, 3 segundos e de repente acabou. Mas agora vocês me fizeram aqui realmente voltar. Voltei, me emocionei e não tenho nem palavras aí para agradecer, viu? Primeiro pelo convite, viu, Fernando? E agora com esse material, né, foi resgatado e falando com você, meu amigo. Meu querido amigo Fernandinho. E olha, o Jota Júnior, você sabe, José, fez parte da época do show do esporte, a Bandeirantes, o canal do esporte, você ajudou a construir com o seu talento, com a sua capacidade, com o ser humano que você é. E Jota, eu não consigo entender por que você parou, cara.
com essa voz que continua bonita, essa tranquilidade, essa clareza de pensamento. Você, como disse, há 2 anos e meio não narrava, mas agora você anunciou, esses dias, a sua aposentadoria definitiva. Por quê? Olha, Fernando, eu não sei, para dizer sinceramente, qual foi o real motivo, eu não sei. O que eu posso dizer é que nos meus dois últimos 3 anos lá de televisão, eu já estava tentando amadurecer dentro de mim a ideia, né, de colocar um ponto final. Né? Estava amadurecendo isso. Por quê? O corpo e a mente, eles vão cobrando, né, Fernando? Eles vão apresentando os boletos, entendeu? Corpo e a mente. Então, o que é uma transmissão? Você sabe muito mais do que eu, né? Uma transmissão é uma dinâmica, é uma loucura, né? Porque você tem que estar super ligado em tudo, ouvindo a todos, né? Improvisando, porque o nosso trabalho nunca teve script, nem terá, é tudo improviso, é o momento que vai dando o alimento para que a gente possa formar as frases, para que a gente possa se emocionar em cima de algum acontecimento. Então, a gente vai percebendo, né? Me permita, eu estou com 7,6, 76 anos de idade. Ainda me sinto bem, assim, para convivência diária, para convivência social. Tua voz é a mesma, Jota, bonita como sempre. Obrigado, Fernando. Mas aí eu percebi nos meus 2 últimos anos, ou 3, sei lá, que eu já não estava mais com o mesmo pique. E esse mesmo pique, né, não quer dizer ritmo de transmissão, velocidade. Não é isso. Eu já não estava mais colocando dentro de mim o que eu estava vendo. Você entendeu? Não sei se cansaço, não sei se defasagem, não sei. O tempo vai colocando coisas no nosso coração e na nossa cabeça que a gente começa a pensar diferente de como pensava. Mas, Jota, me permita, a realidade hoje, a gente está vivendo, nós somos analógicos. E a gente atravessou todo o início da digitalização, está vivendo esse processo de transformação e a gente está vendo que realmente capacidade, credibilidade, responsabilidade são palavras que estão passando em algumas situações longe da realidade profissional. Hoje são outros tipos de valores que estão sendo mais oportunizados na nossa profissão. Eu não sei, não quero aqui fazer nenhum juízo de valor do que está acontecendo, mas talvez não tenha sido, Jota, essa teimosia que a gente tem de continuar apostando e justificando tudo isso que a gente acha verdadeiro e que praticamos ao longo da nossa carreira, e a gente está lutando contra uma maré hoje que está valorizando outro tipo de situação. Talvez o teu desencanto, pelo que eu vejo, pela tua articulação do que você fala, da maneira que você fala, a capacidade da tua voz, esse desencanto não tenha vindo disso, Jota, desse momento de transição que a gente está vivendo e se bobear sendo engolido por isso. Olha, permita, Fernandinho, querido amigo, permita agradecer por essa colocação que você está fazendo. Porque eu não soube me expressar como você colocou. É isso mesmo. Eu não queria nem usar, quando eu estava fazendo a minha explanação, eu não queria nem usar o termo desencanto, né? Porque desencanto dá a impressão de que tudo que você viveu, tudo que você passou, né? Então foi o quê? Né? Foi uma fantasia, foi uma ilusão, e agora você... realmente você colocou muito bem. A gente vai sentindo, Fernando, que a gente não se encaixa mais no que o mundo atual, e aqui eu estou generalizando, é claro, né? O mundo atual, a gente não se encaixa mais. Você não sabe mais se o que você está fazendo é exatamente o que deve ser feito, né? E que a gente fez durante toda a vida, ou se de repente você precisa mudar, ou se de repente você precisa
vamos colocar com aspas... Se adaptar, talvez, Jota, em alguma coisa. Se adaptar, se atualizar, sei lá, né? O problema é esse, o que porque ninguém fala o que tem que ser feito. É tudo uma experimentação. E por isso, Jota, você conhece aqui melhor do que eu o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu só valorizo, e estou aqui há quase mais de 3 décadas aqui na Bandeirantes, como eu valorizo demais essa visão da família Saad que comanda, que está aberta ao moderno, mas não abre mão da sua história, não abre mão da sua trajetória. Isso é uma virtude que tem que ser valorizada por todos nós profissionais, e ela é valorizada diariamente pelos nossos ouvintes, pelos nossos telespectadores, pelos nossos... quem nos acompanha nas mídias digitais, que a Bandeirantes evolui e acompanha o novo tempo. Então, acho que é uma questão de momento, encaixe. Eu não é que eu não quero que você não pare de trabalhar, é que eu só não consigo entender por causa dessa vitalidade que você ainda demonstra. Eu entendo toda a dificuldade, Jota, mas é difícil de aceitar, cara. Me perdoe. Não, eu entendo perfeitamente. Como eu entendo também tudo que você está colocando em relação a Bandeirantes, a família Bandeirantes. Eu fiquei aí quase 20 anos, né? Fiquei 2 anos e meio no rádio, na Rádio Bandeirantes, e depois, então, fui para a televisão com a chegada do Luciano do Vale, né? Com o projeto Show do Esporte. Então, eu conheci, vivenciei muito o que é a Bandeirantes, né? Qual é o intrínseco da Bandeirantes. Então, tudo isso que está colocando... então, o que é? No tempo da Bandeirantes, por exemplo, né? Já que nós estamos nos referindo a Bandeirantes, e eu estou tendo essa oportunidade de voltar a falar aos microfones da Bandeirantes. Quando você recebe... Você é da casa, Jota, ainda. Eu me considero mesmo, eu me considero. Quando eu recebia uma escala na quarta-feira para fazer um jogo no domingo, né? Eu já estava dentro do evento na quarta-feira, no momento que eu recebi a escala, pela motivação, pelo apoio que eu sempre tive na Bandeirantes, desde os tempos da rádio, com o Darcy Reis, né? Com o Oswaldo dos Santos, Flávio Adalto, que foram meus diretores, entendeu? Então, o importante, aí é que está, Fernando, quando você recebe uma escala, né, você tem que vibrar, você tem que vibrar com aquela escala, porque é a oportunidade de trabalho que você tem, é o seu trabalho, e ali, até a hora que a bola rolar, ou quando os microfones forem abertos, você vai estar já com um material que você levantou, com amor, com dedicação, com empenho, para poder... né? Para poder passar tudo aquilo que o evento representa, né? A partir do momento que você recebe uma escala, que você já se sente, né? Eu era o mais velho da equipe lá e tal. Você já se sente diferente em relação ao que está acontecendo dentro da casa. Você recebe a escala e você não se emociona, e você não vibra, e você, para você tanto faz se a escala chegou ou não chegou. Isso soma muito para a decisão que eu tomei. Porque a gente vive da paixão. Há 40, 54 anos que você faz isso, se não tiver o bendito do frio na barriga, a paixão e o amor que a gente faz, não vai ser igual. Exato, não é. E quando você sente que isso começa a aparecer na sua vida, aí você fica pensando, será que é a idade... Será que estafa? Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Mas às vezes o problema não é você. É o momento que a gente está vivendo, essa transição. Nós temos uma transição do analógico para o digital e agora para o não sei o quê, para o IA, para a inteligência artificial. Olha a nossa geração como está atravessando desafios, Jota. Não, mas é isso mesmo. Você está fazendo colocações aí sábias. É isso mesmo, cara. Então... O que me fez parar foi uma soma, né? Foi uma soma de muitas coisas, né? Além do aspecto que eu estou te colocando, né? E para todos. A mente já não tem mais aquela rapidez de raciocínio, não tem mais aquela dinâmica, né? A coluna que começa a cobrar quando você fica muito tempo sentado. Eu me lembro, sabe o que eu lembrei agora, Jota? A gente ia fazer jogo no interior, cara, a gente passava na estrada, te pegava no trevo ali de Americana, onde você vive.
Mas, Jota, se te chamarem para trabalhar, você não volta? Porque eu vi jogador de futebol aposentar 4, 5 vezes, narrador também. Bom, Fernando, quando eu parei, né, foi em março de 2023. Eu recebi, sim, aliás, um pouco antes até de terminar o meu contrato, eu tinha recebido também um convite para transmitir o Campeonato Paulista, né? E eu recusei porque eu tinha um contrato em vigência, né? Eu não ia quebrar o contrato. Você deu uma de Muricy Ramalho, né? Que vai até o fim no contrato. Palavra. Exatamente, Então, antes eu já tinha recebido e faltava, acho que 1 ano e meio, 2 anos para acabar o meu contrato, né? Então, quando terminou, eu recebi sondagens. Ok, sondagens. E recebi também 3 convites concretos. Olha, nós estamos querendo você aqui, vamos lá, vamos trabalhar e tal. Sendo que 2, e aí para mim não há diferença nenhuma entre TV aberta, canal fechado, streaming, né? Pelo que eu faço, não tem diferença nenhuma. E eram 2 streamings, né? Que eu, no momento, eu falei, bom, tá bom, streaming. Eu nunca tinha visto, nunca tinha acompanhado ninguém. Eu falei, o que será que eu vou fazer no streaming? Será que eu vou narrar de trás para frente, né? Começa nos 90 minutos e vai voltando. Enfim, eu recebi convites, sim, felizmente. Recebi sondagens e recebi convites. Mas aí, conversando aqui com a família, tudo, sabe? Pegou muito também a questão da logística, né, Fernando? Você falou agora há pouco, vocês passavam por aqui no quilômetro 124 da Anhanguera. Quantas vezes? Uma carona para a gente ir trabalhar, né? Então foi isso, conversar, a logística, né, cara? E pega a estrada, e vai. A minha mulher já não estava mais confiando na minha capacidade de motorista, de piloto. Você vai sozinho? Não vai sozinho, eu vou junto, mas não sei o quê. Aí começou uma série de itens a serem colocados no papel, que chegamos à conclusão, então, de que, olha, tá bom, então vamos dar uma paradinha, 76 anos, já está bom demais, né? Poderia continuar, talvez pudesse e tal, é uma coisa que a gente sempre fez e sempre gostou, né? Se a gente não gostasse, não se apaixonasse por rádio, por futebol... Para trabalhar 54 anos todo final de semana, tem que amar. Eu achei, sinceramente, Fernando, que eu ia sofrer muito com a paralisação, com a parada, você entendeu? Claro que você, logo que para, você fica meio cabisbaixo, né? Você fala, puxa vida, mas será que, né, eu tinha que parar? Será que eu não sou mais útil para nada? Mesmo recebendo os convites que eu recebi e tudo, né? Mas aí a gente vai pensando mais com os pés no chão, em relação a tudo, né? Em relação a tudo. E principalmente também pela logística, né? Eu sempre trabalhei em São Paulo, 47, 48 anos, e eu nunca morei em São Paulo. Você sabe disso, Fernando. Sim. Então, sempre morando em Americana. E aí vem, né? Desloca para lá, e volta, desloca. Foi tudo uma aventura maravilhosa. Eu sempre amei fazer isso. Dorme em São Paulo, fica 3 dias lá, depois você vem para casa, aí você vai. Mas aí, então, você vai vendo que, na realidade, né, no atual, eu já acho que não teria mais a chama para continuar fazendo isso, entende? Então, eu fui somando. Eu levo uma vida simples, uma vida modesta, tudo. A poupançazinha que nós fizemos é suficiente para a gente continuar vivendo aqui de maneira simples, honrosa e vamos em frente. E perto da família, né, Fernando? Pois é, e aquela coisa, Jota, a gente também tem que entender, por mais que a gente não queira, e respeitar esse seu desejo, esse seu momento, é que a gente sente demais a falta de um profissional como você, e nem vou falar do ser humano, porque o ser humano permanece, só quem conviveu com você sabe da tua bondade, da tua gentileza, da espiritualidade, como você enxerga as relações humanas, é um negócio sensacional e a gente tem que, agora é isso, é respeitar tua escolha, teu momento, e acho que isso é muito importante, mas você sabe que fica aqui a admiração perpétua
por tudo que você fez e representa para a comunicação brasileira, né? Isso é muito importante. E Jota, a gente está vivendo aqui uma transformação violenta. Como é que você está vendo hoje a narração? E eu vejo o jornalismo esportivo sendo refém da transformação, de uma personalização muito grande. A gente transformou a opinião, a narração, que ela é mais importante do que o que realmente é importante, que é o fato, que é o jogo, que é o jogador, que é a bola, que é o árbitro, que é o torcedor. Enfim, como é que você está vendo essa transformação? Então, é um choque, né, Fernando? É um choque. Eu até entendo, né? A gente já passou, a gente que já viveu um pouco, você também, já vivemos bastante e tal, ainda vamos viver muito, né? O universo deixando a gente para frente, muitas transformações já ocorreram, né? Muitas já ocorreram, e a gente torcia o nariz, e a gente pensava, mas precisava fazer isso, será que não estava bom do jeito que estava? Mas a conclusão é de que isso é inevitável, As transformações, o mundo não para, né? As inovações, muitas ótimas, fantásticas, outras péssimas, terríveis, não só na nossa área, estou falando de uma maneira geral. Sim. Né? Então, o que acontece? De uns tempos para cá, começou a se injetar nas transmissões de futebol, na cobertura do futebol, o entretenimento, né? Não é um entretenimento, tem que ter diversão, Isso tem que ser revisto. Né? Então, eu acho que muitos, e desculpa colocar isso, não é nem crítica, cada um escolhe o seu caminho, mas muitos profissionais não entenderam bem que o entretenimento, a diversão, não podia se transformar em algo mais importante do que o jornalismo, da técnica do jornalismo, para você apresentar um trabalho, né? Então, o entretenimento, a diversão, tem que ser leve. Isso passou a ser protagonista em algumas transmissões, né? E para o meu gosto, como ouvinte, como telespectador e tal, isso eu não aceito, eu não gosto, eu não vejo, eu não assisto, eu mudo. Porque eu ainda acho que o jornalismo, né, a raiz do jornalismo, no esporte, no futebol, seja no vôlei, onde for, mas estamos falando do futebol. A raiz é o jornalismo, é a técnica, é a informação, né? Depois é que você vai colocando as pitadinhas do entretenimento, da diversão, de repente o evento está meio arrastado, você procura, né, pitadas de humor e tal. Porque também confundiu-se muito, eu acho, Fernando, que o humor também tem que predominar na transmissão nos seus 90 e poucos minutos. Ninguém é humorista, ninguém é engraçado, né, durante 90 ou 100 minutos que não seja humorista. Quantas vezes, tem que ser muito bom e muito inteligente. É muito bom. Eu dou um exemplo sempre, né? Para quem se recorda, você se lembra, o Chico Anísio, durante muitos anos, ele comentou futebol na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E muito bem. Né? E muito bem. O Chico Anísio foi um gênio, né? Não precisa falar isso. Mas ele entendia perfeitamente que ele estava ali, não era para fazer humor durante toda a transmissão. Ele estava ali para colocar toques humorísticos inteligentes na hora certa, né? Porque senão ele também não conseguiria. Ele já, claro, os stand-ups que ele fazia e tal, é outra coisa. Ele está no palco, isso é outra coisa. Mas para um cara que está sentado, está no carro, está sei lá onde, ouvindo uma transmissão de futebol, e ele torce pelo time X, e de repente ele não sabe se o time X, o time dele, está com a bola no ataque, está se defendendo, se vai bater um escanteio, se não vai bater um escanteio, né? Isso é primordial, isso é básico numa transmissão de futebol. Quantos já foram surpreendidos quando se desviaram desse viés técnico de transmissão
E no fim você tem que gritar o gol quando a bola já está lá dentro, quando a torcida já gritou. Porque alguém estava fazendo uma piada, alguém estava brincando, alguém estava provocando, né? Então, eu acho que, sabe aquele negócio da dosimetria, né? Sim. Eu acho que se errou na dosimetria do que é do percentual do entretenimento numa tradição, da diversão, da leveza, do humor, com o que realmente interessa para quem está acompanhando, que é mostrar o jogo. No rádio, no web rádio e tal, através das palavras, da descrição. E na televisão tem a imagem, que a imagem é mais importante que tudo, né? Agora há pouco você estava falando isso. Não é o narrador que é o protagonista de uma transmissão. Não é o comentarista, não é o repórter, não é o apresentador de estúdio. O evento, o principal numa transmissão, não precisa nem falar. São as imagens. Elas são importantes para quem gosta de futebol, para quem está acompanhando o futebol, né? A gente está lá só para colocar o lado jornalístico da coisa e para dar um retoque naquilo que está sendo visto, né, Fernando? Sem sombra de dúvida. Jota, se liga nessa. Ronaldinho ficou um pouco atrás quando do lançamento. Olha o perigo, sai o goleiro, vai lá Ronaldo. Domina, protege, limpa a zaga. Um golaço! Pois é. O tempo passa, a torcida brasileira. Já diria Pirão Gilhote. Mais uma para você, Jota. Sim. Vamos então para o final do Grande Prêmio da França. O diretor da prova, o indicador da mão direita, já fez sinal a todos na última volta. Agora já vai se encaminhando para a faixa de chegada. Passou Alan Jones. Vai chegar Alain Prost, vai vencer o Grande Prêmio da França, Alain Prost. Olha aí a bandeirada para Alain Prost. Passou Alain Prost. Vencendo o Grande Prêmio da França. Alain Prost vence o Grande Prêmio da França. Johnny Watson fica em segundo lugar. 80 voltas completadas aqui em Dijon-Prenois. Nelson Piquet, depois da segunda largada, ficou na quinta posição. Vamos aguardar agora a cronometragem oficial. Aí, Jota, 1981, você narrando na Rádio Bandeirantes. Eu dividia as transmissões da Fórmula 1 com Oscar Ulisses, né? Grande então, Oscarzinho. O Oscarzinho ia numa, eu ia na outra. E aí é que tá. Eu fico pensando, aquele negócio de que parece que nada aconteceu, eu fico pensando como é que a gente conseguia ali, no começo dos anos 80, transmitir Fórmula 1. A gente tinha um monitor na cabine, pequenininho, preto e branco, você entendeu? Que para você enxergar mesmo era algo, tinha que fazer malabarismo. Mas aí é que tá, né, Fernando? Aí é o dom. Não, nós tínhamos ao nosso lado, eu e o Oscar, o Edgar Melo Filho, né? Monstro também. O Edgar estava ali do lado. Então, o que certamente o Oscar, o que eu aprendi, a segurança que eu tinha para trabalhar nas corridas da Fórmula 1 com o Edgar ali do lado, algo realmente fantástico, porque nos autódromos mesmo aí do mundo, né, a gente não tinha condição nenhuma. Muitos autódromos você não conseguiria ver parte da reta. E você estava ali mesmo, numa cabine e tal, mas você não via a reta. E você tinha... Você sabe que o Edgar, em muitas corridas, sabe como é que a gente fazia o mapa? Ele tinha o traçado na cabeça, né, Jota? Não, tinha. E o mapa da classificação, então? A gente ficava ali na cabine e em cima tinha lá onde se fazia a classificação oficial e tal, né? E no hotel a gente montava numa cartolina, assim, as voltas e tal. E o Edgar, a cada 2, 3 minutos, ele subia, era uma escadona, lá em Joanesburgo. E atualizava manualmente. Atualizava na mão ali a coisa, trazia. Sensacional. Foi uma, mais claro, uma experiência extraordinária, né? Para mim, nos anos 81 e 82.
Você tá falando do monstro Edgar de Melo Filho, olha outro monstro que você trabalhou junto. Agora Corinthians e Palmeiras, 2-1 pro Corinthians, narra J. Júnior, 2 gols de Marcelinho. Faz Veloso! Detonou! Maravilhosa cobrança de Marcelinho! Na marca de 24 do segundo tempo, empata o Corinthians. Alexandre Santos, meu querido J. Júnior, um dos grandes criadores do gol, grande momento do futebol, uma das grandes vozes da televisão brasileira, uma das grandes vozes aqui da Bandeirantes, também com você, Jota. Antônio Hélio Espímpolo, o nosso mesmo. Alexandre Santos. Aliás, perdemos o Silvio Filho. Pois né? é. O irmão dele, o pai do nosso tudo. querido Márcio Espímpolo, nossos pêsames aqui para ele. Está de luta a família Espímpolo. O Alexandre que está entre nós aqui, tá? O Alexandre foi um exemplo para todos nós, né? Pelo seu talento, pela sua perseverança, né? Pelo sabor, pela vida que o Alexandre sempre teve, né? E quantos papos eu bati com o Alexandre, porque quando eu cheguei na Rádio Bandeirantes, em 81, né, janeiro de 81, o Alexandre já era um cara consagradíssimo, né? Ei, irmão! Rádio, e já passando para a televisão, gol, grande momento. E o Alexandre, nossa, mas quantas homenagens merece o Alexandre? Porque, além de tudo, né, além do profissional, da voz maravilhosa dele, da inteligência, né, o Alexandre, pessoalmente, então, uma figura extraordinária, né? Sem a menor dúvida. Uma aura que eu vou dizer para você, viu? Contamina a todos. Grande abraço para o nosso querido Alexandre Santos. Jota, eu queria não sei se você vai lembrar, eu já trabalhava na Bandeirantes há um bom tempo, tinha voltado de Portugal, já era repórter, havia trabalhado na equipe do Osmar Santos, comecei com o Osmar Santos na Record Gazeta, eu fui para Portugal, tive a oportunidade de trabalhar lá 3 anos numa rádio, numa televisão, o primeiro repórter brasileiro a trabalhar numa emissora de TV portuguesa, eu com o Zé Cavalo, o Zé Tedesco da Band Rio, o Zé era comentarista, eu era repórter da TV4. Grande Tedesco. Grande TD, trabalhou aqui na Band também muitos anos, Zé Cavalo. Sim, verdade. E eu entrei na Band, comecei como assistente de pauta, depois virei chefe de reportagem, fomos juntos para a Copa de 94, você lembra bem disso? Estivemos no Mundial, que o Gerson te azucrinava toda noite, o Canhota não te deixava em paz, você estava com a tua esposa junto lá. Eram noites maravilhosas de bate-papo. O Canhota deixa alguém em paz ou não? Não, o Gerson, um abraço pro Gerson, que é maravilhoso, vira e mexe, eu falo com ele. E você vai lembrar, Jota, aí eu fiquei 3 anos aqui batalhando meu espaço como repórter, até que surgiu a oportunidade. Meu primeiro jogo como repórter na Bandeirantes foi com você. Campeonato Paulistânia, no Ícaro de Castro Melo, ginásio do Ibirapuera, o estádio do Ibirapuera, ao lado do ginásio do Ibirapuera, onde eu moro, próximo ali hoje. E o primeiro jogo foi com você. E eu já tinha uma experiência, mas, cara, trabalhar numa equipe do tamanho da Bandeirantes, canal de esporte, com um dos maiores narradores do futebol brasileiro, você me tratou com uma segurança, com uma tranquilidade, com uma generosidade que fez eu parecer que aquilo era uma rotina na minha vida. Eu nunca esqueci, não sei se você lembra disso, mas eu guardo aí na minha memória e vira e mexe, além do carinho, depois a vida seguiu, a gente continuou junto muito tempo, mas a maneira que você me tratou naquele primeiro jogo fez eu parecer que eu era já um membro integrante do microfone de uma das maiores equipes, se não for a maior equipe de esportes de todos os tempos, que era a equipe da Bandeirantes. Ô Fernando, há um tempo passado, eu não sei, 1 ano, 2 anos atrás, você fez esse comentário no programa e eu estava ouvindo. Eu estava na estrada e estava te ouvindo porque alguém deve ter citado o meu nome, alguma coisa assim. Você fez essa colocação. Então, quando você fez essa colocação, a gente começou a voltar a fita aqui, né? Opa, peraí, vamos ver se eu lembro disso direitinho e tal, assim. E eu me lembrei perfeitamente. E olha, posso falar, muitas pessoas com quem eu trabalhei já me passaram esse depoimento, de que iam estrear comigo,
e que, conversando comigo antes do jogo, ficaram à vontade, se sentiram muito bem e tal. E eu vou dizer uma coisa, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação humana. Puxa vida, se eu fui acolhido quando cheguei, nas emissoras em que cheguei, fui acolhido por algumas pessoas com respeito, com dignidade, com incentivo, né? Com carinho, por que eu não vou passar isso para outras pessoas que também estão se integrando, né, ao grupo em que eu estou? É uma questão de reciprocidade, de respeito, de humanidade, né? Eu não fiz nada mais do que eu deveria fazer, sabe? Porque, você está chegando Mas você numa sabe nova que casa. não é assim no nosso meio. Não, a gente sabe. Há pessoas que realmente têm outra maneira de pensar, né? Mas, para mim, o meu íntimo, não fiz nada mais do que a minha obrigação, Fernando. E outra, com isso a gente ganha o quê? Amigos. A gente ganha um estreitamento de relação, né? Humana, pessoal. Mas eu me lembro, sim, ali no Ibirapuera, ali no futebol feminino. Quando eu falo da tua espiritualidade, é isso que a gente teve várias conversas nas inúmeras viagens que nós fizemos, e você propaga com essa tua visão de mundo, e às vezes a nossa profissão parece que a gente não contribui em nada para o mundo, né? Um negócio vazio, mas você com essa maneira que você trata as pessoas, a maneira que você tratava e trata a profissão, a maneira como você se comunica, você propaga uma mensagem de paz, de tranquilidade e que gentileza gera gentileza, que o bem gera o bem. E a grande religião é faça o bem e receba o bem. Você multiplicou isso ao longo desses anos com uma tranquilidade muito grande, sem nenhum tipo de pregação, de dogma, de nada, apenas com a tua generosidade, com o teu tom de voz, com a sua parcimônia, como você encarava os objetos, como as situações, como você valorizava o atleta como ser humano e os seus colegas de profissão e principalmente o telespectador. Jota, a gente tem que aceitar a tua decisão, mas eu não podia deixar nesse momento, de prestar essa homenagem, de lhe agradecer por tudo que você fez. Tenho certeza que milhões de pessoas, milhares de pessoas que ao longo desses anos te acompanharam. E você sabe, eu não tenho autorização para falar isso, mas eu tenho a possibilidade de falar isso, porque você eternamente faz parte da equipe Bandeirantes de comunicação, equipe Bandeirantes de esporte. Você é uma das vozes que ajudou a criar Bandeirantes, o canal do esporte. Fernandinho, meu querido, olha, quanto a isso, eu me considero mesmo, já falei para muitas pessoas isso, eu me considero da família Bandeirantes, realmente me considero. A minha passagem pela Bandeirantes, né, ela foi marcante demais na minha vida, sabe? Para o meu crescimento, não só profissional, para o meu crescimento interior, para o meu crescimento espiritual, né? Que é o que nós temos de mais importante, né? Então, a Bandeirantes realmente está no meu coração, sem dúvida nenhuma. Foram quase 20 anos de uma convivência, né, extraordinária. Então, Fernando, muito obrigado, meu querido. Você está me prestando aí, com a sua equipe, com o seu grupo, uma homenagem que eu também não vou esquecer, não. Não posso esquecer, não vou conseguir esquecer, não quero, porque realmente essas manifestações é que nos preenchem, né? Que nos alimentam. E tudo isso me alimenta muito, para que a gente possa continuar vivendo e procurando fazer com que o mundo seja melhor. E se cada um de nós fizer, né, um pouquinho, a gente é uma formiguinha, né, nesse universo, se cada um fizer um pouquinho do bem e do melhor, a gente vai melhorar um pouco. Não vai resolver os problemas do mundo, absolutamente, mas a gente vai melhorar um pouquinho com a nossa contribuição. Beijo no seu coração, Fernandinho, você é fantástico, para a sua equipe, para todos que estão nos ouvindo. Estou muito feliz, cara, muito feliz. Um grande abraço, um ótimo final de semana, viu? Obrigado por tudo, Jota.
palavras, como diria o saudoso Luciano do Vale, num gol que ele marcou para o Zico. Eu vivo de palavras, mas nesse momento elas me fogem. Um grande abraço, Jota. Muito obrigado. E que a vida lhe sorria, que a vida lhe entregue tudo que você entregou para todo mundo nesses 54 anos de profissão, tá bom? Um grande abraço, meu amigo.